Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo. É uma alegria grande estar aqui para poder trazer mais uma palavra, da Bíblia, uma reflexão, uma análise. O texto fala assim: um evangelho único ou diferentes evangelhos? As diferenças entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça de Deus. Esse é o tema. O Evangelho do Reino visa o estabelecimento do reino dos céus na terra. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E percorrido Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. O Evangelho da Graça de Deus visa a formação do corpo de Cristo, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios 3:6. O Evangelho do Reino falava do reino há muito profetizado pelos profetas. O glorioso reino é o objetivo do grande plano profético. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Este reino glorioso que o Deus do céu estabeleceria e estabelecerá na terra é alvo do grande plano profético de Deus. Este plano encontra-se compreensivelmente resumido em Jeremias 23, 5, 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Foi devido a isto que Jesus pregou o Evangelho do Reino, Mateus 4, 23, 9, 35. O Evangelho da Graça era ignorado de todos os profetas desde o princípio. Era um mistério, não contemplado na profecia. Era um grande segredo revelado ao apóstolo Paulo, e, portanto, desconhecido de todos quantos os antecederam. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis, literalmente não tracejáveis na profecia, de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios 3, versículo 4, 5, 8 e 9. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Efésios 6, 19. O Evangelho do Reino baseia-se em concertos e promessas. São israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Romanos 9,4. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Romanos 15,8. O Evangelho da Graça baseia-se somente na graça, não em concertos ou promessas estranhos aos concertos da promessa. Efésios 2:12. O Evangelho do Reino caracteriza-se por uma série de ordenanças. O batismo na água é uma delas. É requerido para a salvação. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 15 e 16.
O batismo na água tinha a ver exclusivamente com a manifestação de Cristo a Israel. João 1,31. No Evangelho da Graça não há ordenanças. Efésios 2,15. Colossenses 2,14 e 20. Não há batismo na água, apenas a fé é requerida para a salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16,31. O Evangelho do Reino é caracterizado e confirmado por sinais. Sinais, milagres e sinais indicativos da vinda de Cristo. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4,23. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9,35. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais, e se seguiram. Marcos 16, 17, 18 e 20. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, para a vinda do Senhor à terra. E na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas 21, 25. Porque os judeus pedem sinal. 1 Coríntios 1, 22. O Evangelho da Graça não tem nenhuma relação com quaisquer sinais, pois Deus agora não trata com os judeus, mas os gentios, e estes buscam sabedoria. 1 Coríntios 1, 22. E não sinais. O arrebatamento da igreja pode acontecer hoje, como já poderia ter acontecido nos dias de Paulo, como ele esperava. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Nós, os que ficarmos vivos, não tem de acontecer nenhum sinal. O Evangelho do Reino foi pregado por João Batista, Cristo e os 12 apóstolos, e será ainda pregado na grande tribulação. A sua pregação está presentemente suspensa. Este Evangelho não era a pregação da cruz, mas as boas notícias de que o reino há muito prometido tinha agora chegado. O Evangelho da Graça foi confiado ao apóstolo Paulo, Atos 20 e 24. Por isso Paulo fala dele como sendo o meu Evangelho. Romanos 2,16, 16, 25, 2 Timóteo 2,8. Está a ser presentemente pregado na atual dispensação da graça de Deus. O Evangelho do Reino leva-nos atrás, a Davi. Esta boa notícia baseava-se na promessa feita ao rei Davi, 2 Samuel 7,16, 1 Crônicas 17, 4, 15, Salmo 89, 34, 37. O reino de Davi será estabelecido para sempre, porque Cristo, filho de Davi, ocupará o trono e torná-lo-á em sede de governo de toda a terra. Por isso lemos que não será destruído, ou deixado a outros, mas será para sempre. Daniel 2,44. O Evangelho da Graça leva-nos mais atrás, a Deus. E por mim, para que me seja dado não abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios 6, 19, Colossenses 1, 26, Efésios 3, 9. O teor do Evangelho do Reino é: indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 7. O teor do Evangelho da Graça é: Cristo morreu por nossos pecados, seguindo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo essa reflexão para nós, para mim, para todos os irmãos. Amém? Curte, compartilha, comenta, faz o seu comentário sobre essa reflexão aqui, o que você entendeu, né?
nós somos uma família, tá ok? Então, é isso. A graça e a paz de Cristo a todos. Amém.